Vamos falar sobre posicionamento dos eletrodos, né? Os eletrodos, obviamente, que faz a diferença dependendo da modalidade, da TENS que a gente usa e também dependendo, né, do nosso objetivo, do tipo de dor. Então vamos discutir um pouquinho sobre essa questão tão importante na abordagem clínica. Então, o que é mais comum? O mais comum é que o posicionamento dos eletrodos fique no ponto de dor. Bom, mas está errado? Não está errado, mas existe uma situação específica para posicionar os eletrodos no ponto de dor. Essa situação específica é quando nós temos um quadro de dor aguda. Uma dor localizada, né, merece que o posicionamento seja no ponto de dor. Essa dor aguda a gente tem o hábito de chamar de dor nociceptiva. Tem relação com um trauma, né? Então você posiciona ali naquele ponto, você está visando até o objetivo ali de otimizar a teoria das comportas como um dos mecanismos de analgesia, mas obviamente que também posicionando no ponto de dor existe a possibilidade de liberar beta-endorfina, mas a dor aguda é algo que geralmente faz parte da prática clínica de alguns e nem tanto de outros, né? Então a gente precisa, na verdade, verificar, né, esse perfil de paciente que você que está me ouvindo acaba atendendo no dia a dia. Uma outra forma de posicionar os eletrodos é posicionar os eletrodos no ventre muscular. Caramba, mas eu vou posicionar no ventre muscular pensando no controle da dor, pensando na eletroanalgesia? Sim. Por exemplo, se você tem um espasmo muscular, nós discutimos em aulas anteriores que existe a possibilidade de você utilizar o modo breve intenso, utilizar o modo burst. Então, nessas situações de espasmos, você pode e deve colocar o eletrodo no ventre do músculo espasmado. E eu vou além. Uma outra opção para espasmo muscular é você pensar na desativação de pontos gatilhos. Então é importante também considerar esse posicionamento. Clinicamente, eu acho que vale a pena a gente entender alguns conceitos, né? Então você tem o ventre do músculo, então vou desenhar aqui num esqueminha o ventre do músculo, e esse ventre ele é inervado por um nervo periférico. Então vamos lá, em roxo eu tenho a representação do nervo e aqui eu tenho a representação do ventre muscular. Então, quando a gente tem uma condição de espasmo muscular, geralmente a gente tem uma tríade clínica envolvida nesse processo. O espasmo ocorre no ventre, por isso que ele é chamado de espasmo muscular. O ventre é uma estrutura extremamente capilarizada, extremamente vascularizada. Então, o ventre ele tende a sofrer um processo de isquemia. Quando eu uso esse termo isquemia, eu estou diante de um termo que significa falta de aporte sanguíneo, falta de sangue no local. E essa isquemia libera radicais livres que sensibilizam os receptores de dor. Então, olha só que interessante, eu tenho espasmo, dor, isquemia. Se eu aplico uma modalidade como, por exemplo, o breve intenso, que vai gerar fadigabilidade no ventre muscular, eu, posicionando os eletrodos no ventre, acabo, de uma certa forma, gerando fadigabilidade nesse ventre e desativo esse espasmo e esse ponto gatilho direto aqui no espasmo. E, por tabela, eu melhoro os outros sintomas. O problema é o seguinte: quando a isquemia começa a liberar radicais livres que se acumulam na junção neuromuscular ou na junção mioneural, esse espasmo muscular clinicamente pode desencadear um ponto
gatilho. Então o ponto gatilho ele é oriundo do espasmo muscular, existe uma relação clínica. E eu vou além. Esse ponto gatilho, ele pode levar uma situação de dor referida. Aquela situação que você tem a dor oriunda de um ponto gatilho, mas que refere numa outra região. Isso é muito comum no trapézio. A pessoa vem com queixa de dor no trapézio e ela fala, nossa, a hora que eu faço um movimento, eu percebo que a dor ela sobe, vem por cima da minha orelha, parece um ponto de interrogação. Isso é uma dor referida. Então percebam que é uma tríade clínica, ó, espasmo, ponto gatilho, dor referida. Então, pensando nesse tipo de situação clínica, posicionar os eletrodos no ventre muscular faz toda a diferença. Edu, e se fosse uma dor neuropática, o que eu faço? Na dor neuropática, você pode posicionar os eletrodos no trajeto do nervo periférico. Então, na dor neuropática, você pode explorar esse posicionamento no trajeto do nervo. Então, por exemplo, uma dor onde a pessoa tenha uma dor ciática importante, você pode posicionar no trajeto do nervo ciático. Uma neuropatia onde a pessoa tem dor no fibular comum, você pode posicionar no trajeto do fibular comum. Então, você leva em consideração o trajeto do nervo. Quando a gente for demonstrar, né, com o vídeo de demonstração das aulas práticas, das demonstrações práticas, vocês vão conseguir visualizar muito bem todos esses exemplos, tá? Numa situação, não digo real, né, numa demonstração que simule essa situação real. Além do ponto de dor do ventre muscular e do trajeto do ponto do nervo periférico, existe uma técnica que eu particularmente gosto muito, que é uma técnica que nós chamamos de inibição segmentar parasimpática. Então, olha só, quando a gente estuda em anatomia humana sistema nervoso autônomo, então a gente vai lá estudar o capítulo de sistema nervoso autônomo, a gente está falando de fibras nervosas que se projetam para diversas vísceras do corpo, né, diversos órgãos do corpo, e esse sistema nervoso autônomo ele é dividido em simpático e parasimpático. O sistema nervoso autônomo simpático ele é responsável pelas situações de luta e fuga. Então, situações onde a gente está ali sendo submetido a um estresse constante, precisamos correr, fugir, lutar, né? Nós estamos numa situação de simpaticotonia e, obviamente, que o nosso corpo se prepara para isso. Agora, o sistema nervoso autônomo parasimpático ele é responsável por situações de digestão e reparação. Então, por exemplo, quando você está almoçando, você está num momento de parasimpaticotonia, né? Quando você vai ao banheiro, por exemplo, fazer cocô, você está num momento de parasimpaticotonia. Situações de digestão, quando você está dormindo, o sono é uma situação de parasimpaticotonia. Então, quando a gente fala de sistema nervoso autônomo parasimpático, a gente está discutindo essas questões de digestão e reparação. Pois bem, as fibras nervosas relacionadas ao sistema nervoso autônomo parasimpático, eles vão se projetar basicamente em duas regiões. Ou de alguns nervos cranianos, principalmente do nervo vago, que é o 10º par,
ou da região paralela ao sacro. Então, na região parasacral, eu tenho fibras parasimpáticas que vão levar a inervação parasimpática para as vísceras pélvicas e para as vísceras abdominais baixas. E o nervo vago, que é o 10º par de nervo craniano, ele vai levar a inervação para as vísceras torácicas e vísceras abdominais altas. Então, quando a gente fala em situações como, por exemplo, bexiga hiperativa, vamos anotar na lousa. Bexiga hiperativa, constipação, cólica menstrual, posicionar os eletrodos na região parasacral, você ativa, você consegue modular, essa é a palavra correta, toda essa inervação parasimpática. E isso pode contribuir nos sintomas de uma bexiga hiperativa, que pode levar à incontinência urinária, nos sintomas de constipação, onde a pessoa pode ter a melhora, desse quadro, ou então, por exemplo, uma dor, oriunda de cólica menstrual. Então, são exemplos interessantes para posicionar os eletrodos na região parasacral. Então, espero que tenha ficado claro esses exemplos. Só um detalhe, em relação aos nervos cranianos, eu falei do 10º par, que é o vago, mas nós temos também o glossofaríngeo, que tem fibras parasimpáticas, e o facial, que é o 7º par. O glossofaríngeo, ele é o 9º, e o facial é o 7º par. Então, ele tem fibras parasimpáticas que ajudam, por exemplo, na liberação de saliva pelas glândulas salivares, a produção de saliva, que é importante no processo de digestão, e a gente sabe que digestão tem relação com o sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, só para vocês entenderem essa relação anatômica. E aí um outro detalhe que talvez ajude vocês a entenderem um pouco mais esse processo. Existem técnicas manuais que são exclusivamente parasimpático-tônicas, por exemplo, as técnicas crânio-sacrais. Então veja que tem relação com tudo isso que eu estou comentando em relação à localização anatômica de saída, de emersão desses nervos autonômicos parasimpáticos. Além disso, cabe a gente levar em consideração a inibição segmentar por meio dos dermátomos e dos miótomos. Então, quando a gente fala em dermátomo e miótomo, a gente não pode esquecer de uma relação que existe, entre a raiz nervosa e a fibra nervosa, o par ali de nervo espinal, que está levando uma inervação sensitiva ou motora para determinada região da pele, no caso dos dermátomos, ou para determinado músculo, no caso dos miótomos. Então, vou pegar um exemplo, tá? Eu tenho uma dor na região anterior do ombro, e aí quando eu analiso o dermátomo dessa região anterior do ombro, eu vejo que é dermátomo da 5ª vértebra cervical, da 5ª raiz cervical, tá? 5ª vértebra, 5ª raiz. Então, raiz de C5, entre C5 e C6, entre a vértebra C5 e a vértebra C6. Então, o que eu poderia fazer? Colocar 2 eletrodos na região anterior do ombro e 2 eletrodos no nível da raiz de C5. Vou pegar um outro exemplo. A pessoa tem uma dor na região da perna lateral. A gente sabe que ali é dermátomo de L4 e L5, na região lateral anterior da perna. Então eu poderia colocar 2 eletrodos na raiz, na saída ali da raiz de L4 e L5, e 2 eletrodos na zona de dor, tá, do dermátomo. Então, é um ponto para a gente também considerar.
E vocês poderiam me perguntar, mas Edu, quando que eu uso essa inibição segmentar, pensando nos dermátomos e nos miótomos? Geralmente você vai utilizar em dor crônica, em uma dor mais difusa. Então percebam que o posicionamento dos eletrodos, ele tem uma relação com o tipo de dor ou com o tipo de situação clínica. E também vai ter uma relação com a modalidade. Para a dor aguda, a modalidade convencional, a TENS convencional, acaba sendo a melhor opção. Para o espasmo e para a desativação de pontos gatilhos, nós temos duas opções. Temos o modo breve intenso e temos o modo burst. Para o trajeto do nervo periférico, que é uma dor neural, neuropática, uma dor irradiada, com sensação geralmente de parestesia nesse trajeto do nervo, a gente também poderia explorar o modo convencional, que trabalha no limiar sensitivo, tende a ser mais confortável. E pensando na inibição segmentar parasimpática, o modo convencional ou o modo acupuntura são duas opções interessantes, tá? Tanto alta quanto baixa frequência. E pensando na inibição segmentar dos dermátomos e miótomos também. Você tem tanto a opção do modo convencional quanto do modo acupuntura, dependendo da via de opioide que você quer que libere. Modo convencional libera dinorfinas. Modo acupuntura libera beta-endorfinas. Então, são conceitos que nós vimos anteriormente que acabam aí se repetindo, né, durante a explicação desse tópico especificamente. Durante as demonstrações práticas, obviamente que a gente vai ter que retomar esse assunto, tá? E detalhar, né, um pouquinho mais sobre alguns aspectos relacionados a esse posicionamento. Espero que você tenha aproveitado esse vídeo e a gente se fala aí numa próxima aula. Um abraço.